Muito bem, a lição número 5, falando sobre a questão de dívida e como as dívidas podem até tirar a nossa, assim, comunhão com Deus. Porque a pessoa com muita dívida, ela não consegue pensar direito. Ela fica no culto e fica apenas pensando na dívida. E fica até pensando em se um cobrador vier na porta da igreja, o que vai acontecer? Já pensou o escândalo de uma pessoa entrar na igreja gritando, você me deve, e assim por diante? Outro dia eu vi aqui no Google aqui, que uma pessoa que era um produtor musical estava cobrando um conjunto musical, mandou escrever em todos os muros, fulano de tal, paga o que você deve, caloteiro. Então ficou até feio para o músico, ou seja, a pessoa, o cantor, na verdade, que devia para esse produtor musical 300 mil reais. Logicamente que a pessoa precisa do dinheiro. Então Deus tomou medidas preventivas para que seu povo não entrasse numa situação de débito, de dívida, porque isso traria muito desconforto para a pessoa. Deus sempre quis o bem do seu povo e não admitia que no meio do povo dele houvesse pobres. Ou seja, Deus não admitia, não porque Deus não gostasse de pobre, que Deus queria prevenir as pessoas para que evitassem a pobreza. Logicamente que havia muitas circunstâncias que poderiam levar uma pessoa à pobreza. Por exemplo, no tempo de Israel, havia ataques de inimigos que poderiam dizimar todo um rebanho, roubar um rebanho, matar empregados e tocar fogo na casa da pessoa. Então a pessoa ficava numa miséria total. Tinha que sobreviver de favor dos outros. E às vezes pegava dinheiro emprestado para tentar reconstruir e nessa situação acabava se endividando e quando não podia pagar se vendia como escravo para quem havia emprestado o dinheiro, para que não houvesse retaliação contra a família. Deus sempre alertou o seu povo para que evitassem dívida, para que eles não tivessem problema. Como a vida nem sempre é justa. Muitas vezes as pessoas caíam em situações de pegar emprestado. E isso constituía um grande problema. A pergunta número 7 diz assim, o que Deus pediu ao seu povo que fizesse no ano da remissão? Deus, assim, criou uma situação, um parâmetro de avaliação das pessoas. Para, assim, controlar quem emprestava, quem pedia emprestado, quem se vendia como escravo para pagar uma dívida e até quem era comprado como escravo. Deus criou o ano da remissão. Cada 7 anos as pessoas tinham que respeitar a vontade divina. Por isso que a pergunta é, o que Deus pediu que seu povo fizesse no ano da remissão? Deuteronômio 15, de 1 a 5, diz assim, no final de 7 anos farás remissão. Este será o ano da remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Ainda do estrangeiro exigirás, mas o que tiver em poder do teu irmão, a tua mão o remitirá, perdoará, exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, serás feliz na terra que vais possuir. Então, para a pergunta, o que Deus pediu ao seu povo que fizesse no ano da remissão? Resposta, Deus exigiu que os credores perdoassem os devedores, seus irmãos patriotas, e assumissem a perda do que faltava para se pagar a dívida. Uma pessoa se colocou como escravo, já havia trabalhado, por exemplo, 5 anos, faltava 2 ou 10 para pagar a dívida, tinha que perdoar tudo. Deus exigia isso, perdoa tudo, é o ano da remissão. Porque uma pessoa rica poderia entrar em miséria facilmente, pelas situações que eu já citei, e viver de favor de outras pessoas. E, logicamente, ele que estaria necessitando de uma remissão. Por isso, as dívidas seriam, então, assim, perdoadas e os escravos colocados em liberdade. Os credores dificilmente queriam perder dinheiro, valores. Por isso, Deus regulamentou o relacionamento dos credores, dos escravos e daqueles que, assim, se vendiam como escravos. Por isso, Deus criou essa situação para que houvesse a libertação de uma pessoa, para que ele pudesse voltar a adorar ao Senhor. Hoje nós temos um sistema financeiro que possibilita uma pessoa, por exemplo, comprar uma casa em 30, 40 anos, pegar um empréstimo e pagar, por exemplo, em 84 vezes.
Então, quando a pessoa entra numa situação dessa, deve avaliar se a pessoa vai ter condições de pagar, para que a pessoa não fique escravo de uma situação financeira. De repente, a pessoa não vê a quantidade de juros que é cobrada ano após ano, juros compostos. Uma dívida de 1.000, no final do ano, vira 4, 5 mil reais. Então, a pessoa fica num desespero depois para pagar. Há pessoas que pegam empréstimo para pagar os estudos e vai pagar esse empréstimo só depois que se formar. Quando se forma, tem uma bola de neve que ele não consegue assim transpor. E a pessoa fica escrava do sistema. É preciso pedir a Deus ajuda divina para evitar aquilo que tira a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Deus nos dá riquezas quando Ele vê que nós temos capacidade de administrar essas riquezas. Pra vocês terem uma ideia, John Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo. Esse homem, hoje nós temos pessoas assim, Bill Gates, por exemplo, temos o dono da Amazon e tantos outros, são pessoas riquíssimas. Mas John Rockefeller era um dos mais ricos do mundo na década de 30. Esse homem faleceu no ano de 1937, mas ele era um homem assim devoto a Deus, ia sempre à igreja, participava dos cultos, dos estudos bíblicos. E de vez em quando ele fazia participações nos cultos e levantava a mão e dava uma opinião. Num dos cultos ele deu um testemunho dizendo o seguinte: eu considero o meu dever ganhar o máximo de dinheiro que eu puder, de forma honesta. Mas eu considero também o meu dever ser doador do máximo que eu puder, sem nenhum drama de consciência. Ele diz o seguinte: quando me perguntam o que é o sucesso, eu pergunto para a pessoa: o que é o sucesso para você? Se a pessoa fala é dinheiro, eu digo isso é muito pouco. Tem que ter muito mais do que isso. Sabe qual é a pessoa mais pobre? É aquela pessoa que só tem dinheiro e só pensa no dinheiro. Essa é a pessoa mais pobre e miserável que eu conheço. Porque a vida não se resume só em dinheiro, se resume na parte espiritual. Se a pessoa pensa só em dinheiro, ele é o mais miserável de todas as pessoas. Por isso, John Rockefeller foi uma pessoa riquíssima, porque era uma pessoa de bom coração, doava para os pobres, dava para Deus de maneira assim incontestável. E ele dizia o seguinte: eu sou abençoado, não deixo de lado os meus dízimos nem as minhas ofertas. E quando contraí dívidas, eu as paguei de forma rápida. Quando uma pessoa assim, quer tudo do melhor e quer ostentar, muitas vezes aquilo que ele não pode, por exemplo, a pessoa não pode ter um salário, vamos dizer assim, um valor de uns 8 mil, e a pessoa quer comprar, por exemplo, um carro que ele vai pagar 2.800, 3 mil reais por mês de prestação, não aguenta. Chega uma hora que a pessoa tem problemas emergenciais e não aguenta. Então depois fica um busca e apreensão, o oficial de justiça na porta, ou seja, a pessoa tem que entregar o carro, acaba passando vergonha diante dos vizinhos. Deus não quer que seus filhos passem vergonha. Por isso Deus diz: você será cabeça e não cauda. Você vai ter dinheiro para emprestar e não para pedir emprestado, mas tem que seguir o plano divino. E o plano divino é: ponha Deus em primeiro lugar. Hoje, em nosso tempo, é preciso, muitas vezes, no momento de emergência, a gente pegar um empréstimo. Acontece isso. Uma emergência, morre uma pessoa, não tem dinheiro, tem que pegar um empréstimo. Ou uma doença, tem que comprar um remédio caríssimo, tem que pegar um empréstimo. Mas para isso, nós temos que procurar uma instituição que tenha uma taxa de juros boa, transparente, e perguntar para a pessoa, para o agente da instituição: escuta, você pode calcular quanto vai ficar por ano essa minha dívida? Me fala aí quanto vai ficar. Aí a pessoa calcula. Então, te dá um valor certo, aí você tem um plano para pagar. Você tem o que é a transparência, a visão completa. Por isso, quando você vai fazer o empréstimo, tem que fazer com os pés no chão, não apenas para ostentar. Sabe o que é ostentação? É aquele cidadão que foi na casa do cunhado, o cunhado comprou uma televisão de 52 polegadas. Sabe o que ele disse? Cunhado, você pode me dar a caixa para mim? Por quê? É porque eu quero, hoje à noite quando chegar, eu quero botar na frente de casa. Amanhã à noite o lixeiro passa. Eu quero que todo mundo passe na rua, olhe para a caixa da televisão que você comprou, mas a caixa eu vou colocar na frente da minha casa. Eu quero que todo mundo pense que eu comprei o televisor de 52 polegadas. Isso é ostentação. A pessoa não tem aquilo, mas quer ostentar. Por isso, devemos sempre procurar o conselho divino para que nós possamos ficar livres daquilo que tira a nossa paz. Um comerciante adventista tinha um pequeno armazém, mas acabou se enrolando e se endividando com os fornecedores, a ponto dele pensar em suicídio. O pastor soube disso, foi lá visitar a família, o casal, conversou com eles,
perguntou para ele, irmão, vamos sentar aqui na mesa, vamos colocar aqui todas as dívidas que o irmão tem. E é o seguinte, vamos fazer um plano de pagar essas pessoas, nem que for um pouquinho. O irmão sabe o telefone de cada um, o endereço? Sei, pastor. Então o irmão vai escrever aqui uma cartinha, eu escrevo no computador para o irmão assina, você se comprometendo a pagar nem que for R$50 por mês para essa pessoa. E vai demorar um pouquinho, mas a pessoa vai ver que você tem boa vontade. E assim o pastor fez, ajudou esse nosso irmão, ele passou a pagar as pessoas um pouquinho, os fornecedores. E olha, depois de 3 anos, a maioria das dívidas ele já havia pago. E aqueles que faltavam fazendo um pouquinho, os credores, os fornecedores, vendo a boa vontade, até perdoaram. Mandaram o recibo de quitação, você não deve mais nada. Você já pagou 80% da dívida, não precisa pagar mais não. Você é uma pessoa honesta, já estamos vendo pelo seu pagamento fiel todo mês. Um pouquinho ele estava pagando por mês, mas mostrou boa vontade. E assim, aquele casal voltou então a ter paz e a adorar ao Senhor. É assim, nós temos que aprender que Deus, Ele quer nos ajudar. E a lição de hoje fala sobre empréstimos e coisas compradas a longo prazo. Deus nos abençoe. Deus possa nos libertar. Porque, como diz a irmã White, a dívida é uma lepra. Ela nos consome, ela nos contamina e contamina outras pessoas também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dê sempre, Senhor, compreensão de Tua vontade. O Senhor quer o melhor de nós, como queria para o Seu povo no passado. O Senhor não queria que eles vivessem em situação de constrangimento, empobrecidos, escravos. Então o Senhor criou o ano da remissão. Que nós precisamos ser remidos hoje também pelo Teu poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma quinta-feira abençoada, cheia de vitória para você. Deus abençoe. Amém.